Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a este canal, independente de seu segmento religioso, de sua filosofia de vida, porque o importante é todos estarmos conectados, caminhando em uma única direção, rumo à nossa evolução. Pessoal, hoje eu vou dar início aos vídeos aqui no canal. Peço a vocês que se inscrevam, ative o sininho, dê o joinha aí pra gente, para dar uma força. Vou começar falando um pouquinho da minha vida hoje, para vocês me conhecerem, de como eu adentrei a um falso terreiro de Umbanda, e daí por diante até eu, nos outros vídeos eu vou falar como que eu conheci a verdadeira espiritualidade na minha vida. Então, meu nome é Raniel, sou de uma família de 5 irmãos, pai alcoólatra, mãe evangélica, daí já dá para perceber a união que tinha na família, mas eu não culpo ninguém porque tudo tem um porquê nessa vida. O meu avô paterno, ele sempre foi alcoólatra, né? Fazia uso de bastante cachaça, tanto é que ele desencarnou em um sanatório. Desencarnou, bem dizer, louco. E logo após o desencarne dele, eu lembro até hoje, em termos de semanas, assim, o meu pai passou a ter as mesmas atitudes que o pai dele. Onde meu pai começou a fazer uso do álcool, da cachaça, ficar violento, foi onde ele passava a bater na minha mãe, agredir fisicamente. Assim foram anos e anos com essas agressões, violências, violência doméstica, violência de tudo quanto é tipo, psicológica, com os filhos, mas eu não o culpo, né? Tudo tem um porquê. É, a minha avó materna, ela foi espírita, né? Era bem dizer, ela foi quase que uma mãe de santo, mas ela já era de uma linhagem mais pesada, né? Depois ela se tornou evangélica da Assembleia de Deus e também já desencarnou. Na minha infância, dos 5 irmãos, eu fui uma criança muito doente. Bronquite, asma, e eu me recordo até hoje, a minha mãe passava noites e noites comigo no hospital, né? Com aquelas crises de falta de ar. Lembro também que ela me levava em muitas benzedeiras, fazia simpatias, lembro até hoje, sabe? Umas comidas estranhas que eles faziam, que eu comia, as rezas, as orações. E meu pai fala que quem me curou foi um senhor. Acho que ele era um pai de santo. Minha mãe fala que não foi, que foi Jesus. Mas, mas eu acredito que tenha sido os dois. Foi o Senhor usado pelas forças espirituais de luz, né? Jesus, na nossa vida. Então, e a minha família sempre foi uma família muito desunida, entendeu? Até que a minha mãe, cansada de sofrer, né? Porque ela sofria demais. Um dia nós saímos, né, para passar um domingo fora, ela ficou em casa. Aí quando nós chegamos, ela não estava mais em casa, e nem as roupas dela. Ela tinha ido embora de casa, né? Se eu não me engano, ela deixou um recado com um vizinho ou com a irmã da igreja, que ela falou que tinha muito medo do meu pai matá-la. Então ela foi embora, ficou, se eu não me engano, ficou 7 anos sem dar notícias nenhuma, de tanto medo que ela teve, sabe, na época do meu pai fazer algum mal para ela. Nesse intervalo de tempo, meu pai, né, já antes dele separar da minha mãe, ele já tinha outra mulher. Então, nesse intervalo de tempo, essa outra mulher foi morar em casa com a gente, né? E às vezes era um pouco conturbado, mas eu acho que faz parte de toda a família, de quase toda a família. E quando a gente morava com a minha mãe sempre foi evangélica, então a gente tinha que seguir à risca, né? A igreja evangélica, porque nós éramos na época menor de idade, então a gente seguia que a mãe e o pai queria pra gente. Nesse período que minha mãe saiu de casa, que ela ficou por 7 anos fora, foi onde eu tive a curiosidade de conhecer as casas espíritas, porque a gente é assim, quando alguém fala pra gente não ir em tal lugar, parece que é ali que a gente quer ir, entendeu? Que a gente quer ver, quer ter realmente certeza de aquilo, se aquilo é o que as pessoas falam, se não é. Então,
98 foi a primeira vez que eu fui no Vale do Amanhecer, fiquei por 3 meses apenas, não dei continuidade por outros motivos e beleza, fiquei 3 meses lá no Vale do Amanhecer. Depois disso, eu completei 18 anos, foi onde eu saí de casa. E nesse intervalo de tempo que eu saí de casa, eu rodei esse mundão, eu morei em tanto lugar, sabe, na casa de muitas pessoas, morava de favor, sabe, sofri pra caramba, mas eu acho que hoje eu falo isso, eu não falo com tristeza, não falo com remorso, porque isso tudo pra mim foi aprendizado, sabe, isso tudo, querendo ou não, isso agregou coisas boas na minha vida, porque, como meu pai sempre dizia, quem educa a gente não é escola, não é pai nem mãe, quem educa a gente é o mundo. E, e eu falo com toda certeza da vida, que foi o mundo que me educou. Então, nesse período que minha mãe ficou 7 anos fora, eu também cheguei a sair de casa, fiquei muitos anos fora, e foi onde eu fui para uma cidade onde tinha um terreiro que eles falavam que era o terreiro de Umbanda. Né? Nessa cidade eu morei na casa de um familiar, morava de favor, né? Fiz amizade com as pessoas que frequentavam esse terreiro. Até então eu ainda frequentava a igreja evangélica, mas sempre com aquela curiosidade, né? Ah, o povo fala tanto em Exu, o povo fala tanto no Pombagira, o povo fala tanto no Preto Velho, sabe? Aquela curiosidade de querer ir lá e conhecer. E quanto mais eu tinha aquela vontade, parece que alguma coisa me cutucava para eu conhecer. Até que um amigo me fez um convite para ir num trabalho que tinha no dia de sexta-feira. Eu falei com ele que eu iria, ele passou lá em casa, nós fomos. Aí, meus irmãos, eu vou contar no próximo vídeo como foi a visão que eu tive desse terreiro, as coisas que eu vi e vivi dentro desse terreiro, porque durante os 3 anos que eu fiquei dentro desse terreiro, eu fui cambone, ou seja, em momento nenhum eu incorporava, mas eu ficava lógico, de olho aberto, participando de tudo. Às vezes, quando as pessoas, que eu conto a história para elas, que elas perguntam assim, o que é o cambone? Aí eu falo baseado no que eu fui lá. Eu falava assim, eu fui bem dizer o garçom dos espíritos, em tudo, para servir eles em tudo. Nos trabalhos, seja no cemitério, seja na cachoeira, seja na encruzilhada, seja durante os trabalhos lá dentro do terreiro. Então foi onde eu aprendi muita coisa negativa, mas muita coisa negativa mesmo, porque por isso que eu coloquei o título no vídeo, Falso Terreiro de Umbanda. É onde eu falo também que se existe o inferno é aqui na Terra. Porque as coisas que eu vi, vivi, as coisas que eu presenciei, tipo assim, eram totalmente coisas negativas mesmo, de dar medo. Entendeu? Que tanto é que nesse período que eu fiquei lá nesses 3 anos, eu acho que às vezes eu nem sei por quê, mas é como se eu tivesse esquecido de Deus, que Deus não existia mais para mim por tudo que eu passei lá dentro. Mas é o que eu falo, tudo foi pro meu aprendizado. Então, nos próximos vídeos eu vou continuar contando essa história para os irmãos da minha vida, de como foi, e espero que os irmãos gostem, porque tem muita coisa boa aí para falar também do meu aprendizado, do lado positivo também da espiritualidade. E vamos que vamos, né? Aguardar aí os próximos vídeos que vou contar mais um pouquinho dessa história para os irmãos. Então, axé para todos, um abraço, meu saravá e fiquem na paz.